O vice-presidente fará suas considerações iniciais e, na sequência, daremos início às perguntas. Senhoras e senhores chefes de missão diplomática que aceitaram nosso convite do governo do presidente Bolsonaro para nos acompanhar nessa viagem. Embaixador Fernando Simas Magalhães, secretário-geral de Relações Exteriores. Senadora Cátia Abreu, presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado Federal, que também gentilmente aceitou o nosso convite para participar, assim como seu colega de parlamento, senador Nelsinho Trade, presidente do Parlamento Amazônico. Senhoras e senhores representantes dos ministérios que integram o Conselho Nacional da Amazônia Legal, senhoras e senhores jornalistas, senhoras e senhores. A visita dos chefes de missão diplomática à Amazônia Oriental é parte dos esforços do Conselho Nacional da Amazônia Legal para apresentar a realidade da região ao público nacional e estrangeiro. Hoje encerramos uma viagem de 3 dias ao estado do Pará, com atividades em Carajás, Altamira e aqui em Belém. Em nossas visitas e reuniões, procuramos abordar com total transparência alguns dos principais desafios desta região aqui, que é a mais povoada da Amazônia brasileira. Para preservar, proteger e desenvolver a Amazônia, é preciso, antes de tudo, conhecer a região. É por isso que o Conselho convidou embaixadores de países amigos para ver de perto essa desafiadora realidade. Esta é a segunda etapa de uma iniciativa que teve início em novembro do ano passado, quando acompanhei outro grupo de embaixadores à Amazônia Ocidental, onde conhecemos os esforços de todos os níveis de governo em Manaus, São Gabriel da Cachoeira e Maturacá, lá no estado do Amazonas. As visitas ao Ocidente e ao Oriente da Amazônia nos revelam uma região imensa e complexa. Na Amazônia Ocidental, sobrevoamos extensas áreas de mata intocada e testemunhamos, por exemplo, o empenho do Estado brasileiro para oferecer atendimento à saúde indígena em um dos rincões mais isolados do país, na região conhecida como Cabeça do Cachorro, no extremo noroeste do Brasil. Aqui no Pará, o estado que eu destaco que é o mais populoso da região norte, encontramos uma situação bastante diversa. Os chefes de missão diplomática tiveram a oportunidade de conhecer grandes projetos de mineração e geração de eletricidade limpa, investimentos privados na expansão da bioeconomia, além de alguns dos mais avançados centros de pesquisa dedicados à realidade amazônica. Nossos convidados estrangeiros puderam conversar com cientistas, empreendedores, produtores rurais, gestores públicos e privados, que se dedicam diariamente a conciliar o desenvolvimento econômico com a preservação da biodiversidade e a inclusão social. Nos dias 8 e 9 de setembro, visitamos as operações da Vale em Carajás e a usina hidrelétrica de Belo Monte em Altamira, 2 empreendimentos de grande porte que adotam tecnologias de ponta para minimizar os impactos ambientais e sociais de suas operações. Em ambos os casos, as empresas procuram contribuir para a preservação da mata nativa e a qualidade de vida das comunidades de seu entorno. Ao sobrevoarmos as regiões do Carajás e a Volta Grande do Xingu, avistamos um verdadeiro mosaico de florestas protegidas, comunidades indígenas e ribeirinhas, além de terras cultivadas, pastagens e áreas que já foram atingidas pelo desmatamento. Quero ressaltar que em todo esse trajeto, em nenhum momento nós encontramos área de queimada. Então, isso é para deixar claro, existe queimada na Amazônia, existe,
mas não é em toda a região amazônica. Nós voamos em extensa área aqui do Pará e não vislumbramos nenhuma dessas atividades. Vimos como a Floresta Nacional dos Carajás se destaca como uma exitosa parceria público-privada para a preservação da biodiversidade. Ao chegarmos em Belém, fomos recebidos pelo governador Helder Barbalho e sua esposa Daniela, que ofereceram aos chefes de missão diplomática uma amostra da gastronomia, da cultura e da hospitalidade paraense. Em Medicilândia, visitamos uma fábrica recém-construída para o beneficiamento de amêndoas do cacau. O investimento pioneiro agrega valor aos produtos da floresta e contribui para as prioridades do Conselho no sentido de fomentar as cadeias de bioeconomia na região. Neste terceiro e último dia da visita, a comitiva conheceu 2 dos maiores patrimônios científicos de nosso país. Na manhã de hoje, o ministro da Saúde, Dr. Marcelo Queiroga, nos mostrou alguns dos laboratórios do Instituto Evandro Chagas, em Ananindeua, um centro pioneiro e referência internacional em desenvolvimento científico para a defesa da vida na Amazônia. Esse instituto, há 85 anos, investe em ciência, tecnologia e inovação para proteger a saúde humana contra as doenças e agentes infecciosos que habitam as florestas quentes e úmidas da região. Finalmente, não haveria local mais propício para encerrar esta visita do que o Museu Emílio Gueldi, o principal centro de pesquisa sobre a natureza e as sociedades da Amazônia, com mais de 150 anos de história. O Parque Zoobotânico e o acervo do museu são referências obrigatórias para todos que se propõem conhecer a Amazônia. A agenda dos últimos 3 dias foi elaborada com o objetivo de expor e a profunda interdependência entre as ações de proteção, preservação e desenvolvimento aqui na região amazônica. Em áreas de ocupação humana consolidada, como aqui no Pará, a geração de emprego e renda é essencial para conter a exploração predatória e as atividades ilegais na floresta. As iniciativas que tivemos oportunidade de visitar alinham-se às prioridades do Conselho Nacional da Amazônia Legal: o combate ao desmatamento ilegal e outros ilícitos ambientais e fundiários, o ordenamento da ocupação territorial, o estímulo à inovação e à bioeconomia e o acesso a fontes de financiamento nacional e internacional, sejam públicas ou privadas. Agradeço a atenção de todos, colocando-me com os demais representantes do governo à disposição para responder perguntas sobre a viagem e as ações do Conselho Nacional da Amazônia Legal. Tenho entendido que o embaixador do Japão falará agora. Sim, fará uso da palavra. O nosso embaixador do Japão, o decano da equipe que aqui está, fará alguns comentários sobre a visão que eles tiveram dessa viagem. Ya nos estamos na final de esta viagem e, em primeiro lugar, quero expressar, em nome de todos os chefes da missão diplomática, nosso agradecimento ao governo federal e governo estatal e todos os organismos que prepararam esta viagem. E para mim, esta viagem minha nona viagem à Amazônia Legal e quarta para a Amazônia Oriental. Mas sempre eu encontro algo novo e sempre eu conheço algo novo. E, sobretudo, durante esta viagem, pudimos conhecer muitas coisas, não somente os desempenhos, projetos de grande escala, também, o mais importante, os esforços árduos e contínuos e diários das pessoas de esta região para buscar, para procurar o desenvolvimento sustentável e preservação de meio ambiente. Agora, muitas pessoas do Brasil e do mundo
que tem muito interesse na situação de Amazônia. Mas eu, francamente, creio que bastante poucas pessoas conhecem a realidade da Amazônia. Então, esta viagem é muito importante para todos nós, porque podemos conhecer a realidade e também os desafios, problemas e os esforços e desempenhos de brasileiros em esta região. Em esse sentido, eu espero que, para mim, para nós, é uma oportunidade muito valiosa para conhecer a realidade. Também eu espero que muitos brasileiros e muitas pessoas do mundo possam conhecer ainda mais sobre a realidade da Amazônia e do Brasil. E também eu quero agradecer e eu quero parabenizar os esforços de oficiais e pessoas que trabalham para melhorar a condição da vida e para procurar desenvolvimento sustentável e preservação de meio ambiente de Amazônia. E muito obrigado por todos. Muito obrigado, embaixador. Daremos início às perguntas dos jornalistas presentes. Nicásia, da RBA-TV. O assunto da pergunta da Nicásia é ligado ao balanço da visita dos embaixadores à Amazônia. Boa tarde a todos. Eu gostaria, vice-presidente, que o senhor me dissesse que balanço que o senhor faz de mais essa visita ao estado do Pará, que o senhor encerra agora a sua agenda oficial. Muito obrigado pela pergunta, Nicásia. Depois até seria importante que você conversasse, né, com alguns dos nossos embaixadores para eles também transmitirem a você, né, a impressão que eles tiveram. É importante porque cada um tem a sua percepção. Eu sempre deixo claro que nessas atividades eu quero dar ampla liberdade aos nossos representantes de países estrangeiros, né, no sentido de que eles vejam com seus próprios olhos a nossa realidade, as nossas dificuldades, e como mulheres e homens inteligentes, preparados, conhecedores do mundo que são, né, tirarem suas conclusões e, consequentemente, informarem melhor aos seus países sobre tudo aquilo que ocorre nessa região da Amazônia. Então, nós fizemos uma programação extremamente eclética, e onde eles tiveram liberdade todo o tempo, né? Não é um agrupamento que a gente, né, leva todo mundo, né, com os olhos tapados, né, de perguntarem, né, fizeram perguntas interessantes em todos os pontos que nós tivemos. Acredito, né, principalmente nos sobrevoos de helicóptero, né, quando tiveram a oportunidade de olhar o terreno e ver a mescla de áreas com florestas, áreas onde nós temos já a criação de gado. Nós andamos 80 quilômetros na Transamazônica, né? Então puderam ver como é que é essa rodovia que é tão, né, falada no mundo inteiro, né? Ou seja, na minha visão, né, o nosso propósito, que era mostrar isso, foi atingido. E o mais importante, eu destaquei aqui durante as minhas palavras iniciais, foi exatamente a questão da queimada. Nós estamos no pleno período da queimada e toda essa área que nós circulamos, nós não vimos isso acontecer. Então, se a consciência da população começa a ser despertada para, né, lidar com a terra da melhor forma possível, porque a terra é o maior bem que nós temos e nós temos que preservá-la. Tá bom? Seguimos com Suênia, do Diário do Pará. Ela aborda, a pergunta dela aborda políticas ambientais na Amazônia. Boa tarde. Eu gostaria que o senhor falasse, na verdade, na sua avaliação, quais os principais desafios, né, ambientais na Amazônia e como avançar em políticas para o meio ambiente. Muito obrigado, Suênia. A política ambiental, né, primeira coisa, vamos colocar, a sustentabilidade é tema essencial do século XXI. Desde a segunda metade do século passado, vamos dizer assim, o mundo foi pouco a pouco compreendendo que os recursos existentes na Terra são finitos,
A população ela aumenta, né? Daí a necessidade que a gente tenha uma pesquisa, desenvolvimento, investimento em tecnologia muito grande para continuar a poder prover as necessidades dessa população sem aumentar o uso da terra, vamos falar assim. Então, no nosso caso específico aqui para a Amazônia, a nossa política ambiental ela tem que estar fundamentada nas operações de comando e controle, ou seja, para impedir que as ilegalidades ocorram, notadamente aonde? Terras indígenas, unidades de conservação e naqueles 500 mil quilômetros quadrados que nós ainda temos aqui na Amazônia de terras devolutas, terras que ainda não estão distribuídas para ninguém. Que é o maior problema, o nosso calcanhar de Aquiles hoje é impedir que ocorram ilegalidades nessas áreas. A outra questão é o pagamento por serviços ambientais. Então essa é a discussão chave do Acordo de Paris, vamos para a COP26 aí para trabalhar em torno desse tema. A questão do ordenamento territorial, e aí a regularização fundiária é fundamental. Nós temos ainda uma quantidade enorme de produtores, de gente que está na terra há muito tempo e até hoje não tem o título dessa terra. Então nós temos que solucionar esses problemas. E também o estímulo à inovação e à bioeconomia para que a produção aqui na Amazônia ela obedeça aos ditames do desenvolvimento sustentável, use os produtos da biodiversidade. E como fazer essa bioeconomia decolar? É um tripé. É o mapeamento das cadeias de valor, como nós vimos ontem na questão do cacau, É a infraestrutura logística. Então ontem nós vimos aqui alguma logística, aquela semente de cacau e aquela já processada que sai ali de Medicilândia, ela vai de caminhão lá para São Paulo para ser trabalhada lá. Então nós temos que olhar essa infraestrutura logística, que isso diminuiria os custos consideravelmente. E buscar constantemente atrair o parceiro privado, fonte de financiamento para que isso avance. Então essa é a política ambiental que nós estamos procurando ficar como política do Estado, independente do governo que esteja, vamos dizer, gerenciando a nação no momento. Tá bom, Suênia? Andréia, da TV Cultura, sua pergunta é sobre a programação que foi desenvolvida nesses 3 dias aqui na Amazônia Oriental. Boa tarde a todos os presentes. Vice-presidente, eu gostaria de saber, nas cidades visitadas, como foi a programação, quais os locais e quais os projetos que vocês pensam em manter que foram visitados? Olha, Andréia, conforme nós enfatizamos aqui nas palavras iniciais, nós começamos na área da Vale, em Carajás, que é um projeto de mineração extraordinário, rende recursos de enorme monta a nível federal, estadual, municipal. Os municípios do entorno de Carajás são municípios que têm uma renda per capita muito acima do restante do país, fruto do trabalho que é executado lá. A Vale, desde há muito, pratica uma mineração respeitando as peculiaridades do meio ambiente. Lá tem uma mina que ainda é de um modelo mais antigo, do modelo dos anos 80, que ainda usa o transporte do minério por caminhões de grande porte, mas a sua mina número 2, que fica ao sul ali da região de Carajás, ela já usa correias transportadoras. Então, com isso, obviamente, ao diminuir a circulação de veículos, você diminui consideravelmente a emissão de gases de efeito estufa. Então, isso foi importante para que eles pudessem avaliar como uma mineração estratégica pode ser conduzida numa área de floresta sem destruir, vamos dizer assim, a natureza. Na questão de Belo Monte, que é uma usina que, ao longo aí de todo esse projeto, sofreu e ainda sofre uma série de contestações, aí, uma série, vamos dizer assim, de desafios para manter a sua operação, uma usina que é conduzida a fio d'água. Com isso ela perde o potencial dela de, por exemplo, poder o ano inteiro transmitir energia para o resto do país, mas a preocupação do pessoal
de Belo Monte com as necessidades das populações ribeirinhas. Nós sobrevoamos ali as terras indígenas, se observou que a empresa construiu escola, construiu posto de saúde, colocou internet em cada um desses locais, então, ou seja, aumentando e melhorando a qualidade de vida das populações indígenas que ali vivem, além da própria preservação do rio, né, a questão das escadas para peixe, de modo que os peixes durante a piracema possam se movimentar livremente, ou seja, toda uma preocupação com o meio ambiente. Então, obviamente, a ida à Medicilândia para ver, não é, um trabalho usando o produto da floresta, o cacau, que lá, né, é uma área extremamente propícia para a produção, né, dele, e o processamento já sendo feito na própria região, uma integração entre a empresa e os produtores locais, o tráfego pela Transamazônia, né, para entender como é que é essa estrada, e fechando aqui em Belém, vendo o que é o nosso Instituto Evandro Chagas e essa maravilha aqui que é o Museu Emílio Guild. Tá bom? Seguimos com Guilherme, da Record TV. Viagem de embaixadores ao Pará. Vice-presidente, boa tarde. A gente já acompanhou algumas operações do Exército que mostram essa ação humanitária, levando a vacinação agora mesmo para algumas comunidades isoladas. Os senhores aí sobrevoaram, como o senhor bem disse, essa área toda, é uma área muito extensa. Mediante isso, a grandiosidade dessa floresta, qual que é o maior desafio hoje para conseguir preservar, para conseguir incentivar novos projetos, trabalhar essa logística para escoamento de safra ou até de produtos dessa região? Qual que é o maior desafio, na opinião do senhor? O desafio está ligado, né, à questão orçamentária, né, Guilherme? O nosso orçamento ele é extremamente limitado. Nós temos hoje 94% do orçamento de despesas obrigatórias, o que sobra apenas meia dúzia aí para as despesas discricionárias, entre elas os investimentos tão necessários numa região aqui como a Amazônia. Consequentemente, nós temos que ter a capacidade de atrair o parceiro privado, para que ele venha operar aqui, né? E atrair o parceiro privado significa o quê? Criar condições. Criar condições é estabilidade jurídica, um bom ambiente de negócios. Então, são tarefas que o governo tem que levar avante, né? É responsabilidade do governo federal isso, apoiar as iniciativas dos estados. Né? O governo do Pará tem um plano, né, que eu considero de altíssima qualidade para o desenvolvimento aqui da região, atuando em sintonia, né, com a nossa política ambiental. Nós sabemos as dificuldades de locomoção aqui no estado, a grande parte ainda do transporte é um transporte hidroviário com dificuldades, né? As hidrovias ainda não são corretamente balizadas, principalmente em alguns dos nossos rios. Essa questão de abrir rodovias na floresta não é uma coisa simples. Nós temos a questão da ferrogrão, né? Que é o outro anseio dos produtores, né, ali do sul do Pará, do norte do Mato Grosso, né, que vai, na minha opinião, né, diminuir o tráfego de caminhões pela BR-163 e, consequentemente, diminuir a emissão de gases de efeito estufa. Então, são ações dessa natureza que, mais uma vez eu destaco, não é só um governo que consegue fazer isso, tem que ser uma sequência, por isso tem que ficar uma política de Estado, a política permanente, independente do governo de turno. Tá bom, Guilherme? Seguimos com Natália Frois, do SBT, também sobre visita à Amazônia. Vice-presidente, bom dia, boa tarde para todo mundo. Eu queria voltar na questão das queimadas que o senhor destacou, que a gente não verificou ontem no sobrevoo. Teve alguma ação específica no último mês, nas últimas semanas, que refletiu nisso ou não necessariamente? Até porque ontem, conversando com o general Chalela, ele dizia da dificuldade não só de quando se verifica uma ação ilegal, mas do boicote desses criminosos, né, na ação do Estado de tentar combater isso. Eu queria saber se nas últimas semanas teve alguma ação específica e se aquelas pessoas, aquele investimento que já foi anunciado e começou a ser executado, já está em prática aqui. Natália, vamos fazer um regressivo, né? Quando
nós identificamos que a Operação Verde Brasil 2, que começou em maio do ano passado, ela se encerraria em abril. Chegou em final de janeiro, nós reunimos os ministérios que são diretamente empenhados no combate às ilegalidades, né? O Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Justiça, o Ministério da Agricultura, o Gabinete de Segurança Institucional, o Ministério da Defesa, o Ministério de Minas e Energia, né? E realizamos o Plano Amazônia 2021-2022. Esse plano atribui as responsabilidades aos diferentes ministérios para combater essas ilegalidades, mediante o apoio logístico de inteligência das Forças Armadas. Fechamos a operação em final de abril, e aí o mês de maio, o que aconteceu? Foi o pior mês que nós tivemos, né, nesse ano em termos de desmatamento. O desmatamento foi lá em cima, né, prejudicando o resultado que nós queríamos obter no final do ciclo PRODES, que se encerrou no 31 de julho. O resultado, nós lançamos uma outra operação, mas ao mesmo tempo, né, o presidente dobrou praticamente o orçamento do Ministério do Meio Ambiente, né? Foram mais 270 milhões que foram alocados para o meio ambiente. E a partir daí, né, com o recurso e com a determinação apresentada pelo ministro Joaquim Leite, né, colocando o pessoal dele no terreno efetivamente, nós tivemos uma queda no desmatamento no mês de agosto de 32% em relação a agosto do ano passado. Isso para mim é uma conquista muito grande. E as queimadas, elas vêm se mantendo abaixo do que ocorreu ano passado e em muitos meses aí, inclusive, abaixo da média, né, que nós temos aí do período que isso vem sendo contabilizado. Mas existem locais onde elas estão ocorrendo, né? Então, há 3 semanas atrás eu tive na região de Novo Progresso e lá a situação estava muito difícil. O pessoal estava no terreno combatendo isso aí, né? Muitas invasões na Floresta Nacional do Jamanchim, né? E muita coisa sendo queimada ali. Então, existe a queimada, mas o que eu quis deixar claro, né, e o que eu ressalto isso para os nossos embaixadores, é que muitas vezes passa-se a ideia que a Amazônia está em chamas, né? A Amazônia inteira, não. Temos lugares que está ocorrendo, mas na maioria dos lugares a Amazônia está bonitinha ali, sem ninguém queimar nada. Tá bom? Marcelo D'Angelo, jornalista da Band, também a sua pergunta é relativa à visita à Amazônia. Boa tarde. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite do governo brasileiro e especialmente do vice-presidente, general Mourão, por participar nessa viagem, que foi organizada de forma impecável por sua equipe. Muito obrigado, general. Minha pergunta ainda segue no sentido de atração de investimentos para a Amazônia. Esses esforços que o senhor tem desenvolvido à frente do Conselho da Amazônia e também do governo brasileiro estão deixando muito claro que a única alternativa é o desenvolvimento sustentável da Amazônia. Isso é que vai combater as ilegalidades que estão ocorrendo por lá. Não tem sentido uma população de 25 milhões de brasileiros estar vivendo em cima de uma riqueza tão vasta, ainda desconhecida também. Nesse sentido, que tipo de esforços ou de programas são viáveis para atrair o capital internacional, investir na Amazônia, criando infraestrutura necessária para esse desenvolvimento sustentável? Muito obrigado, Marcelo. São 2 aspectos, Marcelo, nisso aí. Em primeiro lugar, nós temos que apresentar o nosso trabalho, temos que fazer o nosso trabalho, né? Nós, Brasil. Ou seja, demonstrar o nosso compromisso firme, com a questão da proteção, da preservação da Amazônia e do seu desenvolvimento, não relegando as atividades que são responsabilidade, seja do governo federal, seja dos demais entes da federação. Então isso é muito claro. Daí, a viagem como essa é exatamente para apresentar aos nossos representantes de nações amigas o que nós estamos buscando fazer. Bom, tendo feito a nossa parte, por outro lado, a gente também tem que, eu citei aqui para uma das suas companheiras aí de trabalho, que a gente tem que buscar uma estabilidade jurídica, um ambiente de negócios amigável,
ou seja, que o país, né, esteja sem grandes tumultos, né, com a água do mar ali, sem tempestades e furacões. Né? Então é responsabilidade nossa fazer com que isso aconteça. Eu acho que uma vez que isso fique muito claro, né, o capital internacional que tem dinheiro aí, se fala em 17, 18 trilhões de dólares que estão parados no mundo, né, e com bons projetos, né, tem que ter bom projeto, não adianta dizer, não, me dá o dinheiro aqui, né, tem que haver o projeto, é algo casado. Ele virá para, né, porque ele vai vir para investir esperando o quê? Retorno, né? O capital, ele não é para ser jogado fora, ele quer um retorno. Então, por isso tem que ter um bom projeto, tá bom? Fabiano, da TV Liberal, também pergunta sobre a viagem à Amazônia. Boa tarde, vice-presidente, e a todos. A minha pergunta é sobre desmatamento e queimadas, mas antes eu queria muito rapidamente só trazer alguns dados oficiais para mostrar que os alertas de desmatamento na Amazônia no período de um ano, 2020-2021, houve uma redução de 5%, uma redução considerada tímida por muitos especialistas. No entanto, foi desmatado uma área 6 vezes o tamanho da cidade de São Paulo e foi o segundo pior índice desde 2016, embora houve essa redução de 5%. E falando das queimadas, em relação aos dados do INPE também oficiais, em agosto, mais de 28 mil focos de queimado, o terceiro maior índice em 11 anos, e só não foi maior que em 2019 e em 2020, em que o desmatamento passou de 10 mil quilômetros quadrados, muito distante ainda de chegar perto da meta de 4, 5 mil quilômetros quadrados por ano. E as queimadas, a gente lembra que está em vigor um decreto federal desde o fim de junho, determinando a suspensão das queimadas na Amazônia até o fim de outubro, e ainda assim focos de queimadas num flagrante desrespeito a um decreto federal. Eu pergunto ao senhor se os embaixadores têm ciência dessas informações e o que o governo federal está fazendo para reforçar a fiscalização ambiental na Amazônia. Muito obrigado, Fabiano. É óbvio, os embaixadores acompanham, né, são notícias que são veiculadas constantemente pela imprensa. Nós não escondemos números, né? Então, quando você citou essa redução de 5%, numa resposta anterior aqui, eu disse que o mês de maio foi o grande culpado para a gente não ter atingido nosso objetivo, que era ficar numa faixa de 10% a 15% de redução do desmatamento, né, ilegal. Nós temos ainda uma certa dificuldade com nossos sistemas de monitoramento na separação daquilo que é desmatamento legal do ilegal. Vamos lembrar que qualquer propriedade na Amazônia, o proprietário tem direito a explorar 20% dela, ou seja, ele pode desmatar 20% da sua propriedade. E por isso a gente se concentra muito em verificar os desmatamentos nas unidades de conservação, terras indígenas e nas terras devolutas. Hoje o pior problema está nas terras devolutas. O desmatamento somado das terras indígenas, das unidades de conservação, não chega a 15% do total, né, que vem ocorrendo. Então o nosso problema está nessa área. Por isso, o que nós fizemos? Nossos recursos são escassos. Então nós fizemos aquilo que em linguagem militar se chama de seleção de frente. Né? Nós, com um trabalho de inteligência, levantamos quais são os municípios onde ocorre o desmatamento com maior intensidade e, consequentemente, concentramos ali as ações das agências de fiscalização. É isso que vem sendo realizado. Você citou a questão da queimada no mês de agosto, né? Ficamos já abaixo de 2019, 2020. Isso é uma tendência, né? E vamos continuar, né, nessa luta constante para buscar reduzir essas ações. Em relação ao decreto, né, o decreto ele proíbe que, em todo o Brasil, que haja fogo nesse período. Não é simples, né, você policiar 8,5 milhões de quilômetros quadrados. É uma coisa que é complicada, tem que haver uma conscientização da população. Ainda existe, obviamente, fogo que é gerado espontaneamente pela questão da seca que nós estamos vivendo, mas tem fogo que é criminoso, vamos dizer assim, que o proprietário ou alguém coloca no campo.
a gente tem que mudar a cultura dessas pessoas, ainda em determinadas áreas do Brasil. E a senadora Cátia Abreu, que é uma mulher que conhece o trabalho no campo, né, pode até me corrigir, né, passa de avô para o pai, para o filho, a cultura de tacar fogo no campo para melhorar transformar em pastagem. Então a gente tem que, isso é assistência técnica, é uma ação que os governos em todos os níveis têm que procurar fazer. Tá bom, Fabiano? Só quer falar alguma coisa nesse assunto? Tá bom? Tá ok. Seguimos com o jornalista Gilmar, da CBN Rádio. A pergunta é sobre prioridades para a Amazônia. Boa tarde, vice-presidente. Boa tarde a todos. Eu gostaria que o senhor falasse sobre quais são as prioridades do governo federal para a Amazônia. Muito obrigado aí, Gilmar. Eu tenho abordado aqui já com alguns colegas seus, né, que nós temos que ter uma política de Estado firmemente estabelecida para a Amazônia, dentro do tripé que caracteriza a missão, né, do Conselho. Quando você fala em proteger a Amazônia, as ações de proteção, elas vão desde a questão de fronteira, né? Então nós temos algumas complicações com vizinhos, tem a questão de narcotráfico, tem a questão de contrabando, né? Questão de tráfico de arma, tráfico de pessoas que ocorrem aqui nas nossas fronteiras. Então isso é um item da proteção. Temos que proteger as pessoas também. Então hoje, quando eu estive lá no Instituto Evandro Chagas, né, eu deixei muito claro para os pesquisadores que aquele trabalho que eles realizam ali, né, ao analisar os vetores que podem prejudicar a saúde, eles estão trabalhando na proteção. Então nós temos que estar constantemente agindo, né, com instrumentos de saúde pública numa área onde há doenças endêmicas que não para nunca, né? A gente sempre está enfrentando questões ligadas à malária, à febre amarela, à leishmaniose, né, a outros arbovírus que aparecem, né, e volta e meia contaminam alguma pessoa, né? E a questão da preservação, né, as políticas de preservação da Amazônia. Se estabeleceu nos governos passados uma política de criar terras indígenas e unidades de conservação. Então nós temos hoje praticamente 2 milhões de quilômetros quadrados na Amazônia de unidade de conservação e terra indígena, ou seja, obrigatoriamente tem que estar 100% preservado. Então isso é uma estratégia que os governos têm que procurar manter, né, e impedir que essas áreas sejam invadidas. Além disso, né, nessa questão da preservação, né, as operações de comando e controle, né, para evitar que se avance fora daquilo que é permitido na nossa legislação para os proprietários já estabelecidos e que se avance nas terras que ainda não estão corretamente distribuídas. E o terceiro ponto é realmente o desenvolvimento, né, como desenvolver a Amazônia. Então nós mostramos grandes projetos, né, com uma hidrelétrica, com uma mineração, mas nós temos que olhar o outro lado da cadeia de produção, né? E tem que haver uma remuneração condigna para aquele pessoa que trabalha no açaí, que trabalha no cacau. Não adianta o cara colhe uma quantidade X de produtos lá dentro da floresta, que depois serão transformados numa empresa do Centro-Sul, num perfume ou num fitoterápico, e paga 10 merréis para o nosso, né, trabalhador que está lá dentro. O cara não consegue viver com isso aí. Então, nós temos que fazer um alinhamento, né, trazer o processamento industrial para a Amazônia, né, aproveitar que há energia aqui, que nós já temos a Zona Franca de Manaus instalada, temos Belém que também com um polo capacitado para isso. Então, são essas ações que a gente tem que procurar manter o tempo todo. Seguimos... Instantinho só aí, Elaine, que a senadora Cátia Abreu vai falar. Okay. Obrigada, general Mourão. Eu cumprimento todos os colegas da mesa, os nossos embaixadores, a imprensa. Em primeiro lugar, dizer que é uma alegria voltar à Amazônia, principalmente junto com o Exército Brasileiro, com uma organização espetacular, e nós pudemos ver de fato e de perto o que ocorre, o que acontece no mundo real, na vida real, aqui na nossa região. E eu acabei de fechar um número
que ele é anunciado semanalmente por várias fontes que o próprio Ministério do Meio Ambiente publica no seu site. E nós fechamos agosto. Até a semana passada não tinha fechado agosto com relação ao desmatamento. Nós tivemos uma redução de 38,12% no desmatamento comparado a agosto de 2020 e agosto de 2021, general. Foi uma diminuição muito significativa e eu, além de todo o esforço do governo federal, do governo do estado, eu gostaria de destacar também a presença do Exército nesta aliança poderosa com os órgãos de controle. E isso é da maior importância. O Exército Brasileiro tem respeitabilidade. Em todas as pesquisas, as pessoas sempre apontam como uma instituição de confiança total. Então, essa elaboração da estratégia e da logística, junto com os fiscais no combate ao desmatamento, eu gostaria de saudar. E atribuo também essa participação do Exército nessa diminuição de 38,12% do desmatamento do mês de agosto. Espero que isso possa continuar. Eu tenho sido uma defensora ferrenha no que diz respeito ao fim do desmatamento ilegal, por vários motivos, por muitos motivos. O primeiro deles porque a nossa Amazônia, ela garante a permanência e a regularidade das chuvas no centro-sul do país, mas também no norte do Uruguai, no norte da Argentina, no norte do Paraguai. Nós temos uma responsabilidade muito grande com a nossa floresta por garantir as chuvas, não só do Brasil, mas desses países vizinhos. Isso já atestado pela ciência, pela pesquisa. Outro motivo importante para nós é a riqueza da biodiversidade, a riqueza de fauna e flora, e que nós esperamos que isso tudo possa ser transformado num grande ativo brasileiro, num ativo não só de arquivo, não só de genética, mas também um grande ativo econômico que ele poderá se transformar nos serviços ambientais, na regulamentação do artigo 6º do Acordo de Paris, que deverá ser focado agora fortemente na COP em Glasgow. E a notícia que nós temos é que Glasgow não será cancelada, como alguns países pediram. Conversando aqui com os nossos embaixadores, eles já nos informaram, e isso para o Brasil é muito importante, que Glasgow possa acontecer ainda este ano, porque nós temos e queremos apresentar resultados do nosso país. E por terceiro, manter e finalizar com o desmatamento ilegal, não é apenas para ficar bem com os nossos amigos embaixadores, que para nós é muito bom esse relacionamento. Não é apenas por uma foto ou uma manchete na imprensa internacional. Nós queremos o fim do desmatamento ilegal, porque nós temos interesses comerciais fortíssimos nos acordos comerciais. Nós queremos o acordo com a União Europeia. Ele, para nós, é fundamental para o desenvolvimento e o crescimento do país, porque nós sabemos que a União Europeia, além da sua grande renda per capita, do seu grande PIB, ela também funciona como um espelho. No momento que o Brasil fechar um acordo com a União Europeia, nós teremos uma reação em cadeia, uma reação em espelho de demais países, demais grupos de países que virão fechar o acordo com o Brasil, com o Mercosul, que é hoje um dos nossos, talvez o único grupo de acordo comercial que nós temos. Então, nós temos um interesse comercial fortíssimo. Apenas na renda per capita, se o acordo for feito, em 10 anos, a renda per capita do brasileiro passará para R$50 mil. Então, isso para nós, além do aumento na nossa corrente de comércio. E o Brasil, eu espero que esteja ciente disso. A Comissão de Relações Exteriores tem trabalhado e atuado fortemente junto aos colegas, o Congresso Nacional, junto ao Ministério da Agricultura, o Ministério das Relações Exteriores, ao Ministério do Meio Ambiente, no sentido de exigirmos essas ações fortemente que estão sendo feitas para conter o desmatamento, pois o prejuízo para o Brasil deveria ser enorme, se isso persistir. Além de não fazermos o acordo, podemos ainda sofrer retaliações. Por último, general,
Para tranquilizar os nossos diplomatas, eu vou falar 2 números aqui muito simples. A Amazônia tem 5 milhões de quilômetros quadrados. Se nós tirarmos apenas o estado do Pará e o estado do Amazonas, eles 2 juntos representam 3 milhões de hectares, praticamente intocáveis. Não estou considerando a parte do Tocantins, Rondônia, Roraima, Amapá e Acre, que tem uma área muito pequena de produção. De onde vem essa produção da Amazônia? Se nós, apenas 2 números, general, se nós pegarmos em milhões de toneladas produzidos em toda a região amazônica, 82% dessa produção vem do Mato Grosso. Se nós pegarmos a área de produção de toda a Amazônia, 78% está localizada no Mato Grosso. Então, se nós somarmos os demais, nós vamos observar que as áreas de produção nos outros estados também, com exceção do Mato Grosso, são áreas muito pequenas de abertura, desmatamento e antropização. Isso faz com que nós possamos ficar mais tranquilos. Nós temos muitas áreas de unidade de conservação e terra indígenas que chegam a 45%. Mas se nós pegarmos o bioma como um todo, nós temos mais de 80% de todo o bioma amazônico preservado. E a tranquilidade também que nos dá é que numa região onde chove 3.000 milímetros por ano, não há possibilidade de se plantar nada. Mal e mal, às vezes, você fazia uma pecuária. Então, a impossibilidade de produção de grande escala na Amazônia, ela também é impedida, em grande parte, pelo clima, e não só pela legislação brasileira. Nós precisamos, de fato, implementar aquilo que nós somos bons. Nós temos muito minério na Amazônia, nós temos usinas hidrelétricas que nós precisamos desenvolver para compensar esta situação de não podermos ter uma atividade agropecuária, principalmente de pecuária, em algumas áreas. Fazer, por exemplo, a mineração como fez e faz a Vale do Rio Doce, que economiza 93% de água, 100 mil caminhões por ano, 70% de combustível, 50% de emissões de GE. É esse tipo de empresa que nós queremos, com esse compliance, focado no meio ambiente, que nós queremos desenvolver as demais usinas hidrelétricas num potencial de 30 mil kVAs que nós temos em toda a Amazônia. A bioeconomia, só o cacau, nos últimos 13 anos, aumentou a produção em 200%. Se nós tirássemos só o estado do Pará, ele seria o 8º produtor mundial de cacau. Então, é a bioeconomia, através do cacau, do açaí, dos superalimentos, dos fármacos, dos biocosméticos, da gastronomia, do turismo ecológico. Eu acho que esse deve ser o foco do investimento estrangeiro no Brasil. Nessas atividades que vão trazer também compensações para as suas empresas no exterior. E as empresas também do Brasil, claro. Então, é isso... general, que eu gostaria de deixar aqui registrado, para que ninguém possa imaginar que a soja e que o gado e que os grãos têm avançado pela Amazônia afora, porque isso não é verdade. Muito obrigado. Muito obrigado, senadora. Vamos à penúltima pergunta com Caio Junqueira, da CNN. General, boa tarde a todos. General, permita fazer uma pergunta sobre política, tá? O presidente Jair Bolsonaro ontem divulgou uma carta à nação, na qual sinaliza ali uma pacificação, harmonia entre os poderes. Queria sua avaliação sobre a carta, por favor. Perguntar se o senhor acha que a crise institucional entre os poderes, especialmente entre o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal, acabou, e se é possível, tendo em vista o histórico aí do presidente, acreditar que ele, de fato, vai recuar. Muito bem, Caio. Obrigado aí pela pergunta, né? Eu, desde o começo, né, vamos lembrar que na quarta-feira de manhã, quando a gente embarcou, vocês conversaram comigo, e eu deixei claro a minha visão de que nessa tensão que havia sido estabelecida entre o Poder Executivo
e o Poder Judiciário, competia a ambos buscarem uma forma de distensionar, apaziguando os ânimos e, vamos dizer o seguinte, cedendo, cada um ceder em nome da harmonia geral dentro do país, porque não é bom para o país ficar numa situação onde a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. O presidente tomou essa iniciativa, então o presidente Bolsonaro, ele teve a grandeza moral de entender e colocou por escrito que ele usou palavras fortes, de que ele foi tomado ali pela emoção do momento, o calor da disputa, vamos falar assim, e fez o seu meia-culpa. Tenho entendido que ele teve uma conversa preliminar com o ministro Alexandre Moraes, e, consequentemente, eu vejo um caminho aberto para que se retome o diálogo entre os dois poderes, o diálogo respeitoso, cada um atuando na sua esfera de atuação, e, consequentemente, diminuindo a tensão no país e fazendo com que as pessoas retomem o seu dia a dia normal e deixem de abrir os jornais ou assistir a televisão todo dia esperando qual é a briga de hoje. Então, eu tenho fé que isso vai acontecer e vamos prosseguir buscando os objetivos que o governo tem. Tá bom? Finalizando a nossa coletiva desta tarde, a jornalista Márcia, da TV Brasil, fará também a sua pergunta referente à viagem dos embaixadores à Amazônia Oriental. Boa tarde, vice-presidente. Para encerrar, eu queria que o senhor me falasse como que fica a expectativa do Conselho agora para o futuro, como política de Estado, se outras missões como essas estão previstas para adiante. Márcia, nós tivemos um grupo aqui que aceitou o nosso convite, tem uns aqui que são rep de missão, que eles gostam de vir à Amazônia, Ibanes? Tivemos outros que vieram agora pela primeira vez, O nosso embaixador japonês deixou claro nas palavras dele, a quantidade de vezes que ele já teve aqui na Amazônia, E existem outros, que também nós vamos buscar num futuro próximo trazer para um outro tipo de, vamos dizer assim, de giro, permitindo com isso que um número cada vez maior dos representantes de países amigos tenham conhecimento do que ocorre aqui na Amazônia. Eu considero fundamental e sempre pautei a minha vida por isso, a transparência, a verdade, a lealdade nos propósitos e da forma como a gente tem que atuar, é o melhor remédio para que a gente se entenda e para que a gente atinja os objetivos comuns que todos temos aqui. O objetivo comum nós temos uma Amazônia preservada, protegida e desenvolvida, gerando emprego e renda para quem vive aqui e, obviamente, gerando muito mais riqueza para o nosso país. Tá bom? A coletiva de imprensa está encerrada. Agradecemos a presença de todos. Só um instantinho aí, Elane. Okay. Senador Nelson, o senhor quer fazer uso da palavra, por favor? Apenas para ressaltar àqueles que estão nos visitando que tão significativo na qualidade de anfitriões que somos, de bem recebê-los, é a transparência que foi implementada nessa missão. Ninguém aqui quis deixar de mostrar as situações reais e que acontecem no território da Amazônia. E não foi essa amostragem só para vocês. A imprensa também, em todo momento, não se iniciou nenhuma iniciativa, nenhuma palestra, nenhuma explicação, sem antes estar presente os componentes da imprensa. Então, eu acho que essa é uma linha muito importante que está sendo liderada pelo nosso vice-presidente. A transparência. E, nas conversas paralelas que tivemos, ficou o convite que eu quero aqui deixar público, no sentido de cada um que representa o seu país no Brasil, que possa convidar os seus parlamentares para que, junto conosco,
possamos, da mesma forma, na mesma linha que o nosso comandante general Mourão assim procedeu, fazê-los conhecer a realidade da Amazônia. Era isso que eu queria colocar. Embaixador Simas. Muito obrigado, vice-presidente. E inicialmente, em nome do ministro Carlos França e do Ministério de Relações Exteriores, agradecer ao senhor pelo convite e por essa iniciativa que foi empreendida em conjunto com um grupo representativo de chefes de missão acreditados junto ao governo brasileiro. Apenas para deixar registrado a enorme satisfação com que eu vejo que nessa viagem primou um espírito de cordialidade, de interesse genuíno, de transparência no diálogo entre os senhores e senhoras embaixadores e as visitas feitas, os representantes do setor privado, das comunidades locais e aqui junto às instituições científicas. Queria deixar a mensagem de que nós vemos oportunidades como essa como um ponto de encontro que fomente a colaboração, o diálogo respeitoso e que alimente as oportunidades como a que nós vimos aqui durante essa visita, a oportunidade de forjar alianças em que se dê essa combinação que o senhor assinalou, combinação do interesse pela sustentabilidade, do respeito aos nossos compromissos e da promoção do desenvolvimento sustentável das comunidades e da nossa região amazônica. É isso, presidente. Muito obrigado, senhor. Representante do Ministério de Minas e Energia. Boa tarde a todos. Agradeço também a vice-presidência da República, senhor general Mourão, por representar o Ministério aqui e por podermos ver tão bons exemplos de projetos que conciliam a preservação da floresta e o desenvolvimento. Preservação, proteção e desenvolvimento, como foi muito bem colocado aqui pelo nosso general Mourão. Um exemplo especificamente de Carajás, é importante ressaltar que as operações de mineração na região, elas ocupam apenas cerca de 2% da sua área. E as operações, a empresa que lá está, a Vale, ela tem um compromisso de proteger mais de 1 milhão de hectares. Então, dessa forma, nós vemos como que a mineração sustentável, mais do que mitigar os impactos da sua própria operação, ela é um importante agente preservador da floresta. No caso da usina de Belo Monte, que nós também pudemos fazer essa excelente visita, o projeto envolveu investimentos da ordem de 6 bilhões de reais. Uma série de projetos ambientais, ao todo 144 projetos ambientais, 64 hospitais e unidades de saúde, 27 programas destinados às comunidades indígenas no entorno. Então foram realmente grandes exemplos que os senhores embaixadores puderam observar dessa conciliação que foi muito bem colocada aqui e a forma como nós enxergamos de desenvolver e proteger com eficácia a floresta e a nossa Amazônia. Obrigado a todos. Bom, muito obrigado aí a todos, pelas perguntas. Aqueles principalmente que nos acompanharam desde o início da missão, vamos almoçar e depois vamos retornar à base de combate Brasília.